Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição da classe Conectar Mais Jovens da Escola Bíblica Dominical para abençoar sua vida, sua família e seu ministério. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, seus comentários, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais e diga de qual cidade você está falando. Estou aguardando aí a sua interação e eu estarei com muito carinho te respondendo. Adquira o e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, influências que interferem na construção da personalidade e do conhecimento, clicando no link da descrição do vídeo e fixe nos comentários. Hoje o foco é a lição de número 9, José, um jovem temente a Deus. O versículo do dia está no Salmo de número 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Na verdade aplicada, o pastor César Rosa Pereira, que é o comentarista da lição, ele afirma que o temor do Senhor nos leva a entender nossa dependência dele. O texto de referência é Gênesis capítulo 40, versículos 8 e também o capítulo 41, versículo 16. E eles lhes disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. É comum as pessoas fazerem uso de determinados termos de forma limitada, pois elas se apegam mais às interpretações usuais do dia a dia e deixam de aprofundar na busca pelo significado mais amplo, no qual se considera a origem dos termos e também as suas variações. O termo temor, por exemplo, ele tem origem no verbo hebraico yanrê e por volta de 330 vezes ele é mencionado na Bíblia nos diferentes períodos de tempos verbais. De modo geral, esse verbo hebraico ele conota a reação psicológica de medo, mas quando ele é utilizado para se referir a uma pessoa em posição elevada, o verbo hebraico yanrê ele denota grande reverência, grande respeito, por meio do qual a pessoa reconhece o poder e a posição de quem está sendo referenciado, lhe presta respeito formal e se submete à sua vontade. Como substantivo, o termo temor ele é traduzido do hebraico irã, que aparece cerca de 45 vezes no Antigo Testamento e também é traduzido por medo como reação psicológica e também como reverência. Ainda como substantivo, o termo temor ele é traduzido do hebraico mohan, que aparece 12 vezes no Antigo Testamento e se refere ao medo muito forte, ao pavor de se estar diante de uma autoridade. E pode perfeitamente ser aplicado ao temor vivenciado pelos ímpios diante de Deus, já que os ímpios, apesar de sentirem um medo muito forte, um pavor do iminente castigo eterno, os ímpios não reverenciam a Deus, não o respeitam, nem se submetem à sua vontade. Portanto, o melhor termo hebraico para traduzir temor como reverência e respeito à pessoa de Deus é o verbo yanrê, que, de acordo com o dicionário Vinho, quando utilizado de modo absoluto, diz respeito ao comportamento humano diante dos atributos divinos e santos de Deus, a quem o ser humano presta honra, reverência, respeito absoluto e submissão. O temor a Deus, o ato de reverenciá-lo, de respeitá-lo, é algo plenamente diferente da reação psicológica de medo. Uma coisa é a pessoa fazer ou deixar de fazer algo por medo, por pavor, e outra bem diferente é a pessoa fazer ou deixar de fazer algo por respeito à pessoa de Deus, por querer honrá-lo e reverenciá-lo por ele ser quem ele é. O temor a Deus leva a pessoa a reverenciar e a respeitar a Deus e a sua vontade, seja nos altos e baixos da vida, seja nos momentos bons ou em meio a situações de extremas adversidades. A pessoa age e reage de forma a esvaziar-se de si mesmo, do seu senso de justiça própria, do seu ego pessoal, para dar o devido valor, a devida reverência à santidade e ao caráter ilibado de Deus e se dispõe a estar sob sua direção e a se submeter à sua vontade de forma incondicional. Esse foi o estilo de vida escolhido por José, que é mais conhecido como José do Egito. Em nenhum momento em seu relacionamento pleno com Deus, José lhe pleiteia para si a honra e a reverência que deveria ser dada a Deus. José ele era consciente de suas limitações, como também era consciente do poder ilimitado de Deus para fazer o que precisasse ser feito nos mundos físico e espiritual, e Deus o honrou por isso.
Outro exemplo de reverência plena diante de Deus citado pelo pastor César Rosa Pereira é o do profeta Isaías quando teve a visão registrada em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 5. Mesmo sendo profeta, um homem acostumado a ter experiências sobrenaturais enquanto profetizava da parte de Deus, Isaías ele se viu perecendo, se viu como impuro, e a sua reverência e respeito ao que estava assentado no alto e sublime trono fez com que o anjo ele pegasse uma brasa viva no altar com uma tenaz, que era um instrumento usado para mexer as brasas no altar e tocar com aquela brasa nos lábios do profeta para purificá-lo. Quanto ao conceito de temor no Novo Testamento, o termo grego traduzido para temor é phobos e descreve a atitude de reverência de uma pessoa diante de uma divindade ou de sua manifestação em reconhecimento ao seu imensurável poder e em rendição plena à sua vontade. O caso clássico citado pelo pastor César Rosa Pereira é do momento da conversão de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Apesar de Saulo de Tarso ter nas mãos cartas autorizativas para prender e até matar os cristãos, Paulo reverenciou a divindade que se manifestou a ele, reconhecendo-o como Senhor absoluto e se colocou sob sua inteira vontade e direção. A vontade de Saulo de Tarso e das autoridades que assinaram as cartas para que os cristãos fossem presos e até martirizados passou a ser insignificante diante da supremacia da divindade que se manifestou a Paulo próximo da cidade de Damasco. O sábio Salomão, após ressaltar por 2 vezes que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele advertiu que melhor é o pouco no temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. O estilo de vida adotado por José desde a sua infância, a forma como ele servia a seu pai Jacó e como serviu e viveu em todos os lugares que passou, foi um reflexo do temor, da reverência e do respeito que José devotava ao Deus de seus pais. Esse foi o legado que Jacó transmitiu a José por meio dos ensinamentos repassados a ele e também das experiências dos patriarcas que Jacó contou a José. O temor a Deus frente à conduta, frente ao comportamento moral e ético de José, ele foi evidenciado na forma segura e enfática com que José ele respondeu ao assédio da esposa infiel de Potifar. Em Gênesis capítulo 39, versículo 9, José disse à mulher: "Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus?" Diferente de muitos que, por estar a sós, em locais isolados ou longe de pessoas conhecidas que poderia repudiar certas atitudes e imaginam que podem fazer ou deixar de fazer o que quiserem, José tinha consciência da onipresença e da onisciência divina, que Deus está presente acompanhando tudo de perto, e conhecer as verdadeiras intenções ocultas no coração de José. O temor a Deus, a reverência e o respeito a Deus deve ultrapassar os limites dos ambientes religiosos, pois Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, na igreja, nas casas, na sociedade, nos ambientes de lazer, nos locais turísticos, nas escolas, nas ruas, nas matas, nos rios, nas piscinas, nos mares, nas empresas, nos aviões, nos carros, no happy hour, no ambiente virtual, nas despedidas de solteiro, nos locais claros ou com as lâmpadas apagadas e em todos os outros lugares acessíveis ou não ao ser humano. Deus está presente em todos eles e conhece todas as coisas nos seus pormenores, nos seus detalhes. Ainda que alguém imagine que possa fazer alguma coisa às escondidas, nada escapa aos olhares de Deus. Ele tem conhecimento pleno e absoluto de tudo, em todos os lugares. É verdade que muitos se sentem incomodados com esse fato. No entanto, para quem teme ao Senhor, para quem o reverencia e o respeita, os atributos de onipresença, onisciência e onipotência divina é a garantia cabal da proteção, da segurança e da sobrevivência nos mundos físico e espiritual. Não havia lideranças religiosas, não havia amigos íntimos ou mesmo pessoas inimigas para cobrar de José uma postura de lealdade a Deus e a Potifar no momento em que José foi assediado. Mas o temor, o respeito, a reverência ao Deus que ele servia o impediu até mesmo de desejar sexualmente a esposa de Potifar, pois se o fizesse, já teria pecado contra Deus. Para José não havia lugar algum no qual ele poderia fugir da presença de Deus, e isso não o incomodava. Pelo contrário, o ajudava a manter o equilíbrio físico e espiritual na sua vida e também nos seus relacionamentos.
Outro fato lamentável é que há pessoas que tendem a afirmar que possuem dons e os utilizam como se fosse propriedade particular deles. Deus manifesta os seus dons sobrenaturais no ser humano por meio da ação do Espírito Santo para capacitar o ser humano a fazer algo, a realizar uma missão ou a dar ordens no mundo espiritual para que as coisas se resolvam e se organizem no mundo físico. Mas o dom, ele continua pertencendo a Deus que o manifestou na pessoa. Nunca que alguém pode se apropriar dos dons sobrenaturais e usá-los a seu bel prazer. José ele tinha convicção de que Deus manifestava na vida dele o dom de interpretação de sonhos, que é similar ao dom de revelação, que é a capacidade sobrenatural dada por Deus para uma pessoa conhecer e interpretar questões no mundo espiritual e que envolve o mundo humano, o mundo físico. Mas em nenhum momento José se apropriou do dom como algo pessoal dele. Ao copeiro e ao padeiro na prisão, José diz: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Diante da maior autoridade da sua época, no momento em que o próprio faraó afirmou que José possuía o dom de interpretar os sonhos, ele disse: isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a faraó. O pastor César Rosa Pereira, ele lembra ainda o exemplo do jovem Daniel diante de Nabucodonosor. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. José e Daniel foram dois jovens que viveram em épocas totalmente diferentes, distantes uma da outra, mas que escolheram reverenciar a Deus e respeitá-lo por ser quem ele é, ao invés de se aliar ao sistema profano, corrupto, ímpio e imoral nos quais eles estavam inseridos e com o qual conviviam. Sempre que Deus manifesta seus dons sobrenaturais na vida de seus servos e suas servas, o propósito nunca foi e nunca será promoção pessoal de quem quer que seja, mas para apresentar soluções, direções, orientações e gerar a qualidade de vida física e espiritual impossível por meio de ações humanas limitadas e imperfeitas. O objetivo em que a manifestação dos dons promova a glória ao soberano nome de Deus é para que a humanidade seja diretamente e indiretamente beneficiada. Quem quer que receber a manifestação sobrenatural dos dons espirituais, seja de forma esporádica ou de forma contínua, deve resistir à tentação de atrair os olhares para si mesmo. Quando José terminou de interpretar os dois sonhos de Faraó a Podi I, a conclusão pessoal de Faraó dita aos seus servos foi: acharíamos um varão como este em quem age o Espírito de Deus? No caso de Daniel, o rei Nabucodonosor disse: certamente o vosso Deus é Deus dos céus, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. E o fato tanto de Faraó a Podi I quanto de Nabucodonosor reconhecerem o Deus de José e de Daniel, levou que José e Daniel fossem honrados na presença de todas as pessoas de sua época, honrado por Deus e pela sociedade. Há diversos benefícios diretos que as Escrituras Sagradas ressaltam que são resultados de um estilo de vida temente a Deus. Dentre eles estão a sabedoria, vida física, riqueza, honra, sinais, maravilhas e prodígios espirituais. O temor a Deus também livra dos laços da morte. Ao encontrar os seus irmãos na região de Dotã, a mais de 32 quilômetros de casa, José lhe seria morto, mas Deus usou Rúben e Judá para lhe dar sobrevida. Na casa de Potifar, o comum diante de uma acusação tão grave como a que foi imputada a José, seria ele ser morto por Potifar, mas Deus interviu e José foi apenas mandado para o cárcere sem nenhum registro de tortura ou de risco de morte. Nem os irmãos de José nem Potifar eram tementes a Deus ao ponto aí de justificar a preservação da vida de José, mas o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. A expressão o anjo do Senhor, ela sempre foi usada para descrever a manifestação de Deus aos homens nos casos de teofania em que o próprio Cristo se manifestou aos personagens do Antigo Testamento na fisionomia de um anjo. Equivale a dizer que o próprio Cristo, ressurreto e glorificado, ele se encarrega de oferecer segurança pessoal aos seus servos e suas servas que escolhem para si um estilo de vida temente a Deus.
Apesar de não haver relatos na Bíblia do que aconteceu com José no percurso da terra de Canaã até o Egito, nas mãos dos mercadores de escravos e de possíveis perseguições empreendidas contra José enquanto ele ocupava o posto de governador do Egito, por certo, nesses períodos também Deus sempre preservou a vida de José. A quem decidir adotar para si um estilo de vida temente a Deus, a exemplo de José, a exemplo de Daniel, pode ter certeza de que será livre dos laços de morte física e espiritual. Observando o que o salmista disse no Salmo de número 111, verso 10, e o que Salomão reforçou em Provérbios número 1, verso 7 e Provérbios número 9, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é oportuno destacar que ter sabedoria é diferente de ser inteligente ou de ter conhecimento. Ser inteligente é a pessoa ser capaz de aprender, de compreender, de interpretar, de ter percepções das coisas, de se adaptar facilmente às situações e de ser perspicaz. Ter conhecimento é a pessoa ter a capacidade de armazenar informações diversas para utilizá-las ao longo da vida. Ser sábio é utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo da vida, a capacidade de aprender, de compreender, de interpretar, de ter percepções das coisas, de se adaptar facilmente às situações, de ser perspicaz de forma prudente, moderada, sensata e com temperança, para promover o bem-estar espiritual, social e econômico com sustentabilidade, de acordo com os princípios morais e éticos instituídos por Deus. O estilo de vida temente a Deus adotado por José o condicionou a ser o varão inteligente e sábio e capaz de ser colocado sobre a terra do Egito para administrá-la no temor do Senhor. Em todos os lugares que José passou, Deus o fez prosperar. Isto porque a forma como José reverenciava e se submetia à vontade de Deus reverberava em seu cotidiano. Assim como Deus honrou a José, a Daniel e a tantos outros que viveram de forma temente a Ele, o reverenciando e se submetendo à sua vontade, Deus continua sendo o mesmo, poderoso para proporcionar os mesmos resultados na vida de tantas outras pessoas que evidenciar para si um estilo de vida temente, reverente, respeitoso e também submisso à vontade de Deus. Vale a pena dedicar a sua vida inteiramente a Deus, honrando-o com o seu comportamento, em seus relacionamentos, em suas ações e não ações. Vale a pena viver em novidade de vida, em sinceridade, em conformidade com a vontade de Deus. Que Deus te ajude a ter uma vida plenamente no temor do Senhor. Até o próximo encontro, conectados na lição, prossiga na paz do Senhor.